o conhecimento exclusivo de Salomão que perdurava secretamente. Numerosos estudiosos bíblicos sustentam a perspectiva de que Salomão tenha escrito Cântico dos Cânticos quando jovem, os Provérbios durante sua fase madura e Eclesiastes já em sua velhice. Através dessa sequência de eventos, é possível acompanhar de maneira fluida a trajetória da vida de Salomão. A questão que me suscita admiração é como um indivíduo que contribuiu com 3 tomos da Bíblia possa descrever sua vida como destituída de significado. Essas 3 obras apresentam contrastes acentuados entre si. O Cântico dos Cânticos de Salomão é uma obra sobre o amor. A obra lírica é composta como um intercâmbio verbal entre um homem e uma mulher e enfatiza os aspectos físicos, emocionais e espirituais do amor que partilham. Os versos ilustram a ânsia mútua do casal, a atração que sentem um pelo outro e o vínculo emocional profundo que os une. De forma abrangente, o Cântico dos Cânticos se apresenta como uma peça complexa e rica, que mergulha nas profundezas e intrincadas nuances do amor humano e das relações interpessoais. Sua beleza e eloquência o transformaram em um dos textos poéticos mais queridos e duradouros do mundo. À medida que Salomão amadurecia e acumulava experiências de vida, ele compôs o livro de Provérbios, através do qual compartilhou sua perspicácia sobre diversos aspectos da existência. Este livro é uma manifestação da sabedoria divina. Constitui um dos volumes da literatura sapiencial do Antigo Testamento da Bíblia e é renomado por seus conselhos práticos sobre como levar uma vida virtuosa e completa. A obra se encontra dividida em capítulos, cada um contendo uma série de aforismos concisos e lúcidos sobre temáticas variadas, como discernimento, insensatez, justiça e relações interpessoais, bem como questões monetárias e laborais. Frequentemente, os ditados são apresentados em pares que contrastam ou em formas poéticas, o que os torna memoráveis e dignos de reflexão. O livro de Eclesiastes não somente era um registro da trajetória pessoal de Salomão, mas também uma síntese das profundidades da vida e das exigências que Deus coloca diante de cada indivíduo. Salomão se expressa como alguém de cabelos prateados, já às portas da sepultura. Após imergir na leitura do livro de Eclesiastes, muitos leitores experimentam uma sensação de uma visão profundamente pessimista, é evidente neste texto. O autor adota um tom sombrio e desolador, retratando a vida como essencialmente desprovida de sentido e transitória. Suas descrições do mundo como um lugar repleto de futilidade, opressão e injustiça podem desencorajar os leitores, transmitindo um sentimento de desânimo. O livro de Eclesiastes desafia várias das premissas convencionais sobre o significado e propósito da vida. Ele sugere que nossos esforços para acumular riqueza, buscar prazeres e adquirir conhecimento são, em última análise, vazios e incapazes de nos proporcionar felicidade duradoura ou satisfação genuína sem uma conexão com Deus. O livro pode ser considerado uma obra que resume o retorno de Salomão à sua fé e os insights que ele adquiriu. Dentro do livro de Eclesiastes, conhecemos um indivíduo que exerce a função de professor e pregador. Através dessa obra, somos apresentados a um homem que discerniu o que verdadeiramente importa na vida e o que carece de importância. Cole Newton fez algumas observações intrigantes acerca do livro de Eclesiastes. Ele enfatizou as experiências significativas que Salomão havia acumulado antes de redigir o livro. Salomão emergiu como uma figura globalmente reconhecida, não sendo um indivíduo comum. Ele experimentou todos os aspectos da vida e conquistou aquilo que as pessoas almejam. As palavras iniciais do livro de Eclesiastes suscitam uma reflexão profunda em todos. Este texto trata da essência do livro de Eclesiastes. O autor começa com os versículos iniciais desse livro, nos quais o pregador, que é filho de Davi e rei de Jerusalém, Salomão, declara repetidamente que tudo é vaidade. A palavra vaidade é uma constante no livro aqui. Ela é usada para descrever a natureza efêmera da vida e a busca fútil por riquezas materiais e prazeres mundanos. O autor sugere que tais buscas não trazem felicidade duradoura ou satisfação verdadeira. O livro desafia as suposições comuns sobre o significado da vida, argumentando que somente Deus dá sentido real. O autor discute as várias áreas em que Salomão buscou satisfação, incluindo riqueza, prazer e poder. Mas mesmo com todas essas conquistas, ele não encontrou verdadeira plenitude. O autor cita o versículo de Eclesiastes:
onde Salomão expressa sua aversão pela vida, considerando suas realizações como penosas. A mensagem central é que as conquistas terrenas, apesar de atraentes, são vazias e passageiras. O autor faz um paralelo com pessoas ricas e famosas nos dias atuais, enfatizando que o dinheiro e a busca por prazeres materiais não podem proporcionar alegria duradoura. A ênfase recai no valor do relacionamento com Deus, que dá significado e propósito à vida.